Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Bruno Alvim, eu sou um dos médicos da RoundMed e hoje nós vamos falar sobre infecção do trato urinário. O nosso cronograma vai abordar 4 tópicos. O primeiro é uma visão geral das infecções urinárias. Depois iremos falar sobre bacteriúria sintomática, cistite e sua aplicação clínica e infecção do trato urinário de repetição. Nesse vídeo, pessoal, não vamos abordar pielonefrite. Então vamos lá, vamos falar sobre o primeiro tópico, uma visão geral das infecções do trato urinário. É um tema extremamente prevalente na medicina. É um tema que é abordado por praticamente toda especialidade. O pediatra trata a infecção do trato urinário, o ginecologista, o obstetra, o clínico, o cirurgião geral, o urologista, o infectologista, os médicos que trabalham em unidades básicas de saúde, nos pronto-socorro, nas unidades de terapia intensiva. Ou seja, é um tema extremamente prevalente. É um tema que acomete mais, principalmente mulheres, tanto é que 10% das mulheres em idade fértil terão uma infecção de urina e 50% das mulheres terão pelo menos uma infecção de urina na sua vida. Dessas 50% das mulheres que terão uma infecção de urina, aproximadamente 30% dessas mulheres terão uma nova infecção de urina e 20% terão infecção do trato urinário de repetição. Nós iremos abordar mais para frente. Infecção do trato urinário em mulheres jovens denota marcador de atividade sexual. Portanto, relação sexual, atividade sexual é uma das causas da infecção do trato urinário. E é tão prevalente a infecção urinária que aproximadamente 20 a 40% da Escherichia coli no Brasil são resistentes ao sulfametoxazol mais trimetropina, também chamado de Bactrim. Isso se deve principalmente ao uso indiscriminado de antibióticos para tratamento, muitas vezes de sintomas inespecíficos e algumas vezes de bacteriúria sintomática, quando não existe indicação de tratamento. Nós vamos falar mais para frente quando que eu vou tratar um paciente com bacteriúria sintomática, mas o que a gente tem que ter em mente que é uma infecção tão prevalente e que o uso indiscriminado de antibiótico terapia fez com que a principal bactéria que é responsável por gerar infecção do trato urinário se tornasse resistente ao antibiótico que era prescrito com muita frequência e que ainda é prescrito com muita frequência. Então é importante a gente ter um conhecimento e saber quando indicar o antibiótico terapia para os pacientes. E a primeira pergunta que nós devemos responder é: uma vez que eu estou com infecção de urina, será que a infecção de urina ela está restrita na bexiga? Ou seja, será que eu estou diante de uma cistite, uma infecção urinária baixa? Ou será que eu estou com acometimento do trato urinário alto? Ou seja, será que a infecção é no rim? Ou será que eu estou diante de uma pielonefrite? E responder essa dúvida é fundamental. É fundamental por quê? Porque o diagnóstico é diferente, o prognóstico é diferente, exames complementares que eu vou utilizar para fazer, que vai nos auxiliar no diagnóstico de pielonefrite, nem sempre eu vou utilizar na cistite. O tratamento, os 2 principais antibióticos que são recomendados para cistite, eu não vou prescrever, por exemplo, para pielonefrite. Então, a primeira pergunta que nós devemos responder é: eu estou diante de uma infecção urinária baixa, cistite, ou eu estou diante de uma infecção urinária alta, pielonefrite? Essa é a primeira pergunta que nós devemos responder e que nós vamos comentar mais para frente. Falamos de cistite. Antes de entrar em cistite, tem uma definição que é importante. Então, é conhecer o que é bacteriúria assintomática. Vocês verão, durante os atendimentos, principalmente em postos de saúde, às vezes chega um senhor com queixas muito inespecíficas e que no rastreio de, por exemplo, uma alteração comportamental, acaba se pedindo um exame de urina, uma urina tipo 1, ou uma cultura de urina,
e nessa cultura de urina cresce uma bactéria. Então, será que esse paciente realmente tem infecção de urina ou será que esse paciente tem uma bacteriúria assintomática? Então, por definição, bacteriúria assintomática é a presença de 10 a 5 unidades formadoras de colônia, ou seja, 100 mil bactérias, ou 10 a segunda, ou seja, 100 bactérias através da coleta por sonda vesical, as 100 mil unidades formadoras de colônia aqui é com uma urina espontânea, geralmente a gente pede dar um potinho para o paciente, que ele colete de forma espontânea, sem cateterização vesical. Então, se o paciente tem mais de 100 mil unidades formadoras de colônia espontaneamente, ou mais do que 100 bactérias através de uma sonda vesical, e o paciente é assintomático, independente do número de bactérias, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, independente do agente etiológico. Mesmo que esse agente etiológico seja multiresistente, se o paciente é assintomático, eu vou definir esse paciente como bacteriúria assintomática. Então, por definição, o paciente não pode ter sintomas. E é importante, uma definição que é legal, que a gente tem que ter em mente, é que nas mulheres, quando eu suspeito de bacteriúria assintomática, é necessário repetir um novo exame de urina, ou seja, uma nova cultura de urina, e documentar a mesma bactéria. Então, a mesma bactéria que vem na primeira urinocultura, ela tem que estar positiva na segunda urinocultura para que eu caracterize esse paciente com bacteriúria assintomática. Por quê? Porque é muito comum durante a coleta, quando a higiene é feita de forma inapropriada, acaba contaminando a urina durante a coleta. Então, primeira e na segunda frasco que eu vou coletar, a cultura de urina tem que ter a mesma bactéria. Isso para a mulher. Para o homem, apenas uma cultura de urina é suficiente. Então, a primeira coisa é definição de bacteriúria assintomática. E uma coisa que é importante é, se eu vou pedir um exame de urina, uma cultura de urina, qual deve ser a forma correta de coletar a urina? Idealmente, a urina deve ser coletada pela manhã, no primeira urina da manhã, a gente despreza o jato inicial e coleta o jato médio. Se o paciente esqueceu de coletar a urina, primeira urina da manhã, a gente pede ao paciente que espere após 2 a 4 horas após urinar, ele vai fazer uma nova coleta. Então, o paciente era para ter coletado de manhã, não conseguiu coletar, então a gente espera de 2 a 4 horas, ele coleta novamente. E o que é importante orientar o paciente? Para ele esperar a formação espontânea da urina. É muito comum o paciente, quando esquece, ele acaba fazendo uma alta ingesta hídrica para formar a urina, só que a gente não recomenda, porque ele faz uma alta ingesta hídrica e acaba diluindo a urina, e isso diminui a sensibilidade para documentar a presença de bactéria na urina. Então, deve ser de forma espontânea. E por que nós falamos sobre bacteriúria assintomática? Porque é muito frequente na prática clínica. A presença de bactéria na urina é muito frequente no nosso meio, apesar de que essa frequência ela vai aumentando com a idade. Mulheres jovens, aproximadamente 5 a 8% das mulheres apresentam bacteriúria assintomática. Mulheres pós-menopausa, esse número pode chegar até 20 a 30%. E mulheres idosas institucionalizadas, a presença de bacteriúria assintomática é de aproximadamente 40 a 50% das pacientes, principalmente mulheres. E bacteriúria assintomática é uma condição benigna na maioria dos casos. Não existe evidência de que você tratar um paciente com bacteriúria assintomática, você vai mudar o seu desfecho. Existem algumas indicações do paciente com bacteriúria assintomática em que eu vou tratar e que, na verdade, apesar de não ter sintoma, existem algumas condições em que eu vou fazer o rastreio para saber se esse paciente tem ou não bacteriúria assintomática, porque isso pode mudar a história do paciente que tem bacteriúria assintomática. E é importante falar sobre isso porque
O uso indiscriminado de antimicrobianos fez com que as bactérias se tornassem resistentes e complicações associadas ao uso de antibiótico. Por exemplo, colite pseudomembranosa, presença de diarreia, presença de farmacodermia, interações medicamentosas. Então, tem que ser muito bem indicado quando eu vou tratar a paciente com bacteriúria assintomática. E quando eu devo tratar um paciente com bacteriúria assintomática? Ou seja, o paciente não tem sintoma. Por que então que eu vou pedir um exame de urina? As duas principais indicações clássicas de pedir cultura de urina em paciente assintomático são, primeiro delas, gestante e pacientes que serão submetidos a procedimento urológico com lesão de mucosa. Então, principalmente gestante é a principal indicação no primeiro trimestre e no terceiro trimestre eu devo solicitar a cultura de urina. Eu vou solicitar a cultura de urina não só por causa da gestante, ou seja, existe um maior risco de evolução para pielonefrite, então uma cistite numa gestante, eu posso passar de 3% para 8% evoluir para pielonefrite. Não só a gestante, como existe também o risco para o feto. Descolamento prematuro de placenta, baixo desenvolvimento, trabalho de parto prematuro. Então eu trato em decorrência da gestante, mas também trato com relação ao feto. E procedimentos urológicos. A outra indicação para a pesquisa de bacteriúria assintomática são nos pacientes transplantados renais nos 3 primeiros meses. Então essas são as principais indicações, mas a grande evidência são os pacientes gestantes. E não existe evidência, pessoal, de tratar bacteriúria assintomática no paciente com diabetes mellitus, paciente que tem bexiga neurogênica, sonda vesical de demora, pacientes que apresentam bactérias multiresistentes. Lembrando que no transplante renal é principalmente nos 3 primeiros meses. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, uma senhora que estava em casa, acabou tendo uma queda, fratura do fêmur, foi internada para correção ortopédica, o pessoal acaba pedindo um exame de urina no paciente que é assintomático. Não existe evidência de tratamento para bacteriúria assintomática no paciente, por exemplo, que será submetido a uma prótese de quadril, ou paciente que vai realizar uma cirurgia cardíaca e uma troca valvar. Então não existe evidência atualmente de tratamento de bacteriúria assintomática nessas pacientes. E principalmente em gestante e pacientes serão submetidos ao procedimento urológico, após o tratamento, é fundamental uma nova cultura de urina para documentar a resposta ao antibiótico que foi prescrito. Ou seja, tratei uma bacteriúria assintomática em gestante ou no paciente que será submetido a procedimento urológico, idealmente devemos solicitar uma nova cultura de urina 7 a 14 dias após o término do antibiótico. Falamos de bacteriúria assintomática e agora nós vamos entrar e falar sobre cistite. O que vem a ser cistite, pessoal? Cistite nada mais é com a infecção do trato urinário inferior que acomete a bexiga. A cistite, por definição, é um sintoma agudo, são sintomas agudos e típicos principalmente de disúria e polaciúria. Esses são os 2 principais sintomas que um paciente com cistite vai relatar, disúria e polaciúria. Tanto é que a falta de disúria nos faz pensar contra um paciente com cistite. Então, o paciente vai apresentar sintomas agudos de disúria, polaciúria, urgência miccional, dor ou sensação de peso suprapúbico e 20% dos pacientes podem apresentar hematúria. É importante, quando eu estou diante dessas queixas, saber se o problema está restrito à bexiga ou se existem problemas com acometimento renal, ou seja, se existe pielonefrite. A cistite não apresenta manifestações sistêmicas, ou seja, a presença de febre, sudorese, náuseas, vômitos, calafrio, dor lombar, isso nos faz pensar em pielonefrite. Então,
Cistite, por definição, não apresenta manifestações sistêmicas. Se existem manifestações sistêmicas, eu tenho que pensar em pielonefrite. E uma dúvida que é muito frequente: um paciente que está com cistite, eu preciso de exames complementares? Então, a cistite típica, pessoal, aguda, em mulheres jovens, sem queixas ginecológicas e que não está grávida, eu não preciso de exames complementares. Então, mulher jovem, com sintomas típicos, principalmente disúria e polaciúria, sem queixas ginecológicas. E a grande queixa ginecológica que a gente tem que chamar a atenção é a presença de corrimento. Então, sem queixa ginecológica ou gestação, não precisa de exames complementares, desde que a paciente não apresente infecção do trato urinário de repetição. Nós vamos falar o que é infecção do trato urinário de repetição. Então, aqui já fica uma deixa, pessoal. Então, se a paciente tem infecção do trato urinário de repetição, eu vou precisar de exames complementares, ou seja, vou precisar de cultura de urina, e se a paciente é gestante, eu também preciso de cultura de urina. Então, nesse contexto, se uma paciente jovem, com esses sintomas típicos, não está grávida e não tem queixas ginecológicas, eu não preciso de exames complementares. A presença de disúria, polaciúria e ausência de sintomas ginecológicos me dá uma sensibilidade acima de 93% para cistite. E o que eu vou procurar, por exemplo, numa paciente em que eu estou na dúvida se ela tem ou se ela não tem cistite? Eu posso pedir um exame de urina, uma urina tipo 1, um EAS, um EQ1, um sumário de urina, depende do local em que você está acompanhando esse vídeo. Então, o que vai me ajudar na suspeita de cistite? Os dois principais marcos que eu vou procurar no exame na urina tipo 1 é a presença de leucocitúria ou a presença de nitrito. A soma dos dois, leucocitúria mais nitrito, aumenta a probabilidade dessa paciente apresentar cistite. Tanto é que a ausência de leucócitos é improvável na infecção do trato urinário, principalmente em pielonefrite. Então, a pielonefrite que não tem leucocitúria, isso é muito improvável. E lembrar que nitrito ele é comum em bactérias produtoras de urease, as enterobactérias. E outra coisa que é importante, para realizar a conversão de nitrato em nitrito, é fundamental que a bexiga que a urina fique um tempo maior na bexiga. Por isso que, por exemplo, a gente acaba solicitando ao paciente que seja realizada a primeira coleta da urina da manhã, porque pode esse grande período em que a bexiga ficou repleta de urina. Então, o nitrito ele é positivo nas enterobactérias e tomar bastante cuidado que se a paciente tem infecção de urina, por exemplo, por estáfilo saprofítico, não vai apresentar nitrito no exame de urina. Outra coisa que dificulta a formação de nitrito mesmo em bactérias produtoras de urease é a presença de polaciúria. Então o paciente vai várias vezes ao banheiro e isso acaba dando um falso negativo, mesmo sendo bactérias produtoras de urease. Então esses são os dois marcos na urina tipo 1 que eu vou procurar num paciente com cistite. E qual é o tratamento para cistite? Existe o tratamento farmacológico e existe o tratamento comportamental. Qual é o tratamento farmacológico? Os dois antibióticos de eleição, primeiros dele, a fosfomicina. Então, a fosfomicina, 3 gramas em dose única, então é um sachê que a gente orienta a paciente para diluir num copo de 250 ml de água, à noite ao deitar, após esvaziar a bexiga, que faça a ingestão dessa medicação. Ela tem uma alta excreção renal, é o principal antibiótico junto com a nitrofurantoína para o tratamento desse cistite. A nitrofurantoína, a posologia 100 mg de 6 em 6 horas por 5 dias. E as outras medicações que também podem ser prescritas para a cistite é a amoxicilina com clavulanato ou a cefuroxima. Amoxicilina com clavulanato 500 mais 125 de 8 em 8 horas, ou cefuroxima ou
ou 875 mais 125 de 12 em 12 horas por 7 dias. Lembrando que fosfomicina 1 dia, nitrofurantoína 5 dias e amoxicilina ou cefuroxima eu vou administrar por 7 dias. E é importante, pessoal, evitar o uso de quinolonas na cistite aguda. Se eu for utilizar o uso de quinolona na cistite aguda, preferencialmente a norfloxacina, 400 mg de 12 em 12 horas por 3 dias. E lembrar que o sulfametoxazol mais trimetoprima tem uma alta resistência, principalmente para Escherichia coli. As quinolonas, pessoal, para cistite a gente evita ao máximo. Pode ser utilizada sim na pielonefrite, mas a principal indicação das quinolonas é no paciente com prostatite. Então, no paciente com prostatite, as quinolonas têm uma alta indicação de tratamento. Falamos de bacteriúria assintomática, falamos de cistite e agora vamos falar a definição de infecção do trato urinário de repetição. O que seria ITU de repetição? É a presença de 2 episódios em 6 meses ou 3 episódios em 1 ano. E é importante essa definição, pessoal, por quê? Porque é muito comum o paciente que vai no pronto-socorro com sintomas muito inespecíficos e que durante a consulta acaba ganhando um diagnóstico de infecção urinária. 2, 3 meses depois ele volta novamente no pronto-socorro com sintomas muito inespecíficos, vagos, e acaba ganhando outro diagnóstico de infecção do trato urinário. Então, se for em 6 meses, a gente acaba definindo como ITU de repetição. Só que, para eu definir ITU de repetição, os sintomas têm que ser agudos, têm que ser típicos e é mandatório a presença de cultura de urina, confirmando a bactéria. Então, para a definição de ITU de repetição, sintomas típicos, sintomas agudos, e eu preciso ter a cultura de urina. Se eu não tiver a cultura de urina documentando a presença de bactéria, eu não posso classificar esse paciente como ITU de repetição, mesmo que ele tenha essas queixas que são inespecíficas e ganhou um diagnóstico de ITU de repetição. Isso é importante porque se eu estou diante de um paciente com ITU de repetição, é mandatório, quando eu vou fazer o diagnóstico, eu tenho cultura de urina, porque é uma das indicações de solicitação de cultura de urina, é ITU de repetição. Então, falando sobre infecção do trato urinário de repetição, como deve ser o tratamento? A principal causa na ITU de repetição é entender qual que é o agente etiológico. Então, a primeira coisa, a gente tem que remover o agente causador. Mas, de um modo geral, o tratamento ele é feito de 3 a 6 meses e ele é prescrito os 2 principais antibióticos para cistite. Então, a fosfomicina é um sachê de 10 em 10 dias, dependendo das referências bibliográficas, eles colocam de 7 em 7 dias, então fosfomicina de 7 em 7 dias, ou de 10 em 10 dias, ou a nitrofurantoína 100 mg uma vez ao dia. A nitrofurantoína, por exemplo, ela é muito utilizada principalmente com cistite relacionada à relação sexual. Então, o paciente que tem muita infecção de urina relacionado com a relação, que tem relação sexual, a gente recomenda um comprimido após a relação sexual. Pode ser prescrito também sulfametoxazol mais trimmetoprim, lembrando da alta resistência. Então, o tempo de tratamento médio é de 3 a 6 meses. Tem alguns autores que recomendam tratamento por até 9 meses e deve ser realizado acompanhamento médico para tentar esclarecer qual é a causa da infecção de urina de repetição. Além do tratamento farmacológico, existem medidas comportamentais. O que mais pode ser feito? Primeiro, orientar a paciente para aumentar a ingesta hídrica oral. Estrogênios tópicos podem ser prescritos para as mulheres pós-menopausa com atrofia e ressecamento vaginal. Urinar antes e após o coito. Ir ao banheiro sempre que houver necessidade. Ou seja, orientar a paciente para evitar que fique segurando a urina por muito tempo. O suco de Gambel é muito questionável.
E é difícil a gente não recomendar, porque muitos pacientes, quando procuram atendimento, ele já vem no consultório falando que está fazendo o suco de Gamberry. Então, a gente às vezes fica com receio de falar para o paciente que não precisa, ele já vem com uma ideia de que é necessário o uso deles, então a gente não contraindica, mas também acaba não indicando para todo mundo. Isso é muito relativo à sua indicação. E quando que eu devo solicitar cultura de urina? Então nós já falamos que eu preciso solicitar cultura de urina em gestante, comentamos anteriormente, no paciente que apresenta infecção do trato urinário de repetição, nós comentamos, no paciente que será submetido a um procedimento urológico, mas quais são as principais indicações de cultura de urina? Paciente em que eu estou tratando uma cistite e que mantém os sintomas por 48 a 72 horas. Então, em média, 6 a 24 horas após o início do tratamento, o paciente tem melhora dos sintomas. Então, a persistência dos sintomas por mais que 3 dias é recomendado a coleta de urina para ver se não há bactéria que é resistente ao que nós estamos prescrevendo. Então, falei de tratamento clínico nas 72 horas iniciais. Paciente em que eu trato e que após um mês ele tem um novo episódio de infecção. Eu preciso entender se isso é uma recorrência ou se isso é uma recidiva. Então, é importante uma reinfecção, se é recorrência ou reinfecção. Então, para os pacientes, no primeiro mês após tratamento com novos sintomas, eu estou autorizado a nova cultura de urina. Paciente com infecção do trato urinário de repetição, nova indicação para a cultura de urina. Pielonefrite. Na cistite, eu dificilmente vou precisar de cultura de urina. Na pielonefrite, todo paciente com pielonefrite, eu preciso de cultura de urina. E nas gestantes. Essas são as principais indicações para solicitação de cultura de urina. Atenção especial, pessoal, com piúria asséptica. O que seria piúria asséptica? É o paciente que faz várias coletas de urina e vem lá, leucocitúria, piúria. Só que na cultura de urina, sempre negativa. Então ele faz urina tipo 1, com presença de piúria. Faz a cultura de urina negativa. Quando existe dissociação com frequência entre AS e cultura de urina, fique atento para a tuberculose renal. Lembrando que o acometimento renal é o terceiro sítio mais prevalente de tuberculose. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês curtam, que se aproveitem o nosso material. Muito obrigado.